Estamos começando a nossa aula 4 do nosso curso sobre espiritualidade cristã, o caminho da conversão, da santificação e da humanidade. Nas 3 aulas anteriores, nós falamos sobre a ideia da conversão e uma introdução sobre o significado da espiritualidade cristã, que não existe espiritualidade cristã sem o segmento e o discipulado da pessoa de Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a santificação, a ideia do caminho da santificação. Se a espiritualidade começa com a conversão, ela floresce ou amadurece o mundo para viver em santidade. A questão principal, porém, é o que, afinal, significa santidade, ou o que significa viver uma vida de santidade. Nós saímos ao mundo para viver em santidade. A questão principal é o que significa, no contexto da espiritualidade cristã, viver uma vida de santidade. Bom, o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele nos dá uma resposta, ou pelo menos uma parte dessa resposta, quando ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós observamos aqui nesse verso 15 e 16 da carta de Pedro, que há um chamado para nós sermos santos. E esse chamado, ele é interessante porque quando nós observamos o Antigo Testamento, o texto de Levítico, por exemplo, a palavra santo ou a ordem sejam santos aparece pelo menos 4 vezes no texto. Essa sentença, sejam santos porque eu sou santo, ela aparece pelo menos 4 vezes só no livro de Levítico. Em todo o percorrer do Antigo Testamento, nós observamos esse imperativo, essa ordem de Deus à nação de Israel, para que a nação de Israel fosse diferente de todas as outras nações. De modo que, ao olhar para Israel, as nações observassem um modo diferente de viver, como se fosse realmente uma nova cosmovisão, um novo pensar, um novo jeito de ser gente. E sem contar com esse texto de Levítico e todas essas ilustrações do Antigo Testamento, aqui a carta de Paulo, ele nos traz uma mensagem implícita nessa sentença, nessa afirmação, quando ele diz: sejam santos, porque aquele que os chamou deseja que vocês sejam santos, porque está escrito que vocês precisam ser santos, porque eu também sou santo. Há uma mensagem implícita nesse texto de Pedro. E que mensagem é essa? Será que é a mensagem de que nós devemos ser iguais a Deus, porque se ele é santo, a gente também precisa ser santo? Isso significa que nós devemos ser iguais a Deus? Qual é a mensagem que Pedro está falando? Pedro está dizendo que nós devemos nos comparar a ele, a Deus, em sua santidade. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós devemos lutar para que a santidade seja possível em nós, a partir de nós e através de nós, por causa de nós? Não, não é isso. Pedro não está dizendo que nós devemos ser iguais a Deus. Pedro não está dizendo que nós devemos nos comparar a ele. E Pedro também não está dizendo que nós devemos lutar para que essa santidade seja possível por causa de nós ou por conta das nossas forças. Então, olhando brevemente o que Pedro está dizendo aqui nesse texto, num primeiro plano, numa primeira observação, a mensagem de que Deus, o Senhor, o Santo, o Todo-Poderoso, que está acima de todo nome, aquele que não há outro igual a ele, na verdade, não pode nunca ser comparado, nem ser identificado com outros deuses, nem tampouco com as nossas fórmulas, com as nossas teorias, com as nossas teologias, ou com os nossos ritos e com as nossas elucubrações, com os nossos pensamentos, porque Deus, ele é o que é. A santidade, nesse sentido de nós olharmos para ele, a santidade nesse sentido de nós
cogitarmos, pensarmos, sermos parecidos com ele está fora de cogitação. Não é essa a ideia que Pedro está tentando nos trazer. O que Pedro está tentando nos trazer está exatamente no começo do texto. Olha o que Pedro está dizendo. Aquele que os chamou, sejam santos como aquele que os chamou, assim como é santo aquele que os chamou. Então, ser santo não é nos compararmos a Deus, não é sermos iguais a Deus, não é lutarmos com as nossas forças para alcançarmos uma santidade possível. Ser santo aqui, na ideia de Pedro, é um chamado. Nós fomos chamados. Ele, o próprio Deus, o Pai, nos chamou para sermos santos. E porque ele nos chamou, a santidade nesse sentido, do chamado de Deus, assim como Paulo fala também em Romanos, né? Paulo fala sempre no início das suas cartas, quando ele endereça a sua carta a alguém, ele diz assim, a todos os que estão em Roma, por exemplo, quando ele escreve aos Romanos, a todos que estão em Roma, aqueles que são amados de Deus e que foram chamados para serem santos. Quando Pedro e Paulo escrevem para outras pessoas, eles endereçam a carta a uma cidade e dizem para aqueles que foram chamados para serem santos. Então, santos significam aqueles que são chamados. A santidade não é essencialmente um alvo humano, mas é um alvo de Deus para a humanidade. Não foi a nação de Israel que desejou ser santo, mas foi o próprio Deus que escolheu Israel para serem santos. Da mesma maneira, nós, como igreja, não somos nós que temos o alvo da santidade, mas Deus é quem nos chamou para sermos santos. O que isso significa? Significa que não partiu de nós, partiu da bondade, da graça, da misericórdia, da fidelidade e do exemplo de Cristo para nós. Então, os que são chamados para serem santos, os que são chamados para serem separados, na linguagem de Pedro, é aquele que Deus especificamente chamou. É um alvo de Deus. Na perspectiva bíblica, eles não são porque perseguiram um caminho de santidade. Eles não são porque eles lutaram com todas as suas forças para se tornarem santos aos olhos de Deus e do mundo. Não, mas eles foram perseguidos, atraídos pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E por causa dessa graça, por causa desse caminho de graça e de bondade, nós respondemos com uma vida de santidade. Então, por uma via, por um caminho de graça, de amor e de bondade, a santidade, assim como a humildade, ela torna-se uma qualidade da humanidade da pessoa sem que ela normalmente saiba que é santa. É essa a ideia de Pedro. Por isso que ele diz aqui nesse texto 4 vezes, aquele que é santo nos chamou para sermos santos. E sejam santos porque eu sou santo. A ideia da santidade aqui é caminhar no caminho da graça, entendendo que o Espírito Santo nos chamou para sermos santos. Não é a nossa força, não foi um alvo iniciado por nós, mas é o alvo de Deus para a humanidade e é uma qualidade da humanidade caminhando com Cristo na dinâmica do Espírito Santo que a pessoa desenvolve uma santidade sem que ela mesma perceba que é santa. Essa é a qualidade da santidade. E essa é a explicação da santidade no Novo Testamento. Por quê? Nós temos vários apontamentos e significações da santidade no Novo Testamento. Em relação a Deus,
ou em relação a coisas sagradas, por exemplo, a santidade pode ser algo que é digno de veneração, como, por exemplo, o próprio Deus, por conta da sua majestade, do seu poder, da sua grandeza. A santidade, ou santo, em alguns textos do Novo Testamento, também significam coisas. Podem significar alguma distinção entre o que é natural e o que é sobrenatural, ou alguns lugares que, aos olhos humanos, seriam lugares sagrados, lugares de santidade, como o templo e o Santo dos Santos no Antigo Testamento. Então, nós temos essa santidade, esse santo digno de veneração, ou esse santo, o lugar santo, e nós também temos a ideia do santo como pessoas, como os profetas, como os sacerdotes, como os apóstolos no Novo Testamento, como algumas pessoas que, por conta da sua vida de piedade, foram chamadas de santos. Agora, a ideia tradicional, né, que todos conhecemos sobre a questão da santidade, é aquele que é separado para Deus, para ser exclusivamente dele. Então, santo é aquele que é separado por Deus para ser totalmente dele. Não no sentido de uma vida fora da ética, ou da moral, ou da santidade. Ele é separado daquilo que não condiz com o coração de Deus, e ele caminha regozijando no favor e na bondade de Deus. Então, ele é preparado para Deus, ele é separado por Deus, ele caminha o caminho da graça de Deus, tendo uma vida sem pecado, uma vida reta, uma vida de santidade. E aqui, por exemplo, você lê o texto de Lucas, capítulo 2, no versículo 23, o texto diz assim: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Aqui é um exemplo do significado da palavra santo ou santidade, alguém consagrado a Deus, alguém separado para Deus. O próprio Lucas, aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 49, o texto diz: o poderoso fez grandes coisas por mim, santo é o seu nome. Então nós temos dois textos aqui em Lucas, um falando sobre santidade na ideia de Deus, ou seja, Deus como sendo totalmente santo, é o que o Karl Barth diz, que ele é o totalmente outro, ninguém pode ser comparado a ele. E aqui em Lucas capítulo 2, versículo 23, o texto falando sobre alguém que é consagrado ao Senhor, separado para o Senhor e para viver uma vida de santidade com Deus. Então, essa é a ideia do caminho da santidade. O caminho da graça de Deus, na dinâmica do Espírito Santo e na graça e na misericórdia do favor do Eterno. Porque geralmente o santo é aquele que caminha uma vida de santidade sem perceber que ele é santo. É como aquela história, né, que dizem que antigamente tinha um homem tão piedoso que até os anjos se alegravam quando viam, e ele, por causa da sua bondade, da sua santidade, uma vez um anjo desceu do céu e se encontrou com esse homem e disse: olha, eu fui enviado por Deus, e Deus, ele quer te dar algum milagre, algum dom. Você deseja o dom de curar? E aí aquele santo disse: não, eu não quero o dom de curar, eu prefiro que Deus, ele mesmo, realize as curas. E aí aquele anjo, ele disse ao homem: então, será que você gostaria de ter o dom de trazer os pecadores de volta ao caminho do bem? E ele disse: não, eu prefiro que o Espírito Santo continue fazendo a sua missão, o seu trabalho de tocar nos corações dos homens. Essa é uma tarefa do Espírito Santo. E aí o anjo pergunta para ele: então você gostaria de ser um homem assim com tantas virtudes que as pessoas elas passariam a te admirar? E ele disse: não, eu não quero ser o centro das atenções. Eu prefiro que a glória seja de Deus. Então, o que, é que você deseja? Perguntou o anjo. E ele falou: nada, eu estou satisfeito com a graça de Deus. Mas o anjo responde para ele: você precisa escolher alguma coisa, porque senão eu vou te dar algum dom, mesmo que você não escolha. E aí ele disse: tudo bem, então eu quero que por meu intermédio, sem que eu perceba, o bem aconteça. E aí ele recebeu esse dom do anjo.
através do intermédio dele, sem que ele percebesse, o bem acontecesse. E o que o anjo fez foi a sua sombra, a sombra desse homem santo, curava as pessoas. Por onde essa sombra fosse projetada, a bondade iria passar. Então os doentes eram curados, a terra tornava-se fértil, as plantas floresciam, fontes jorravam e a cor voltava à cidade. Os tristes eram animados, os depressivos voltavam a se alegrar e a bondade era perfumada como as flores do campo. Mas o santo não sabia de nada disso, porque a atenção das pessoas estava centralizada nas sombras e não na pessoa do santo. Ele nem imaginava que por intermédio dele a bondade acontecia. Então, isso é um exemplo de um caminho de santidade. É fazer com que o reino de Deus chegue em todos os lugares e que somente ele receba a glória, o louvor e a adoração. É caminhar sem perceber, sem aplausos, sem alarmes. É viver no caminho da graça, carregando a cruz, servindo a todos e louvando a Cristo.